Pois o que é mais miserável do que um ser miserável que não tem compaixão de si mesmo, chorando a morte de Dido por amor a Enéas, mas não chorando a sua própria morte por falta de amor a ti, ó Deus. Tu és a luz do meu coração, o pão da minha alma mais profunda, tu és o poder que dá vigor à minha mente, que dá vida aos meus pensamentos, e eu não te amava. Cometi adultério contra ti, e a minha volta assim cometendo adultério, ecoava, bem feito. Bem feito, pois a amizade deste mundo é adultério contra ti, e, bem feito. Bem feito, ecoa até que alguém se envergonhe de não ser assim um homem. E por tudo isso eu não chorava, eu que chorava por Dido morta, e, buscando pela espada um golpe e ferida extrema, enquanto eu mesmo buscava um extremo pior, o mais extremo e mais baixo das tuas criaturas, tendo-te abandonado, a terra se misturando com a terra. E se me era proibido ler tudo isso, eu ficava triste por não poder ler o que me entristece. Loucura como esta é considerada um aprendizado mais elevado e mais rico, do que aquele pelo qual eu aprendi a ler e escrever. Mas agora, meu Deus, clama alto em minha alma, e deixa a tua verdade me dizer, não é assim, não é assim. Muito melhor foi aquele primeiro estudo. Pois, veja, eu prontamente esqueceria as jornadas de Enéas e todo o resto, ao invés de esquecer como ler e escrever. Mas sobre a entrada da escola de gramática está um véu posto. É verdade, mas isso não é tanto um símbolo de algo recondito, como um manto de erro. Que não clamem contra mim aqueles que eu já não temo, enquanto eu confesso a ti, meu Deus, o que quer que minha alma deseje, e me submeto à condenação dos meus maus caminhos, para que eu possa amar os teus bons caminhos. Que nem compradores nem vendedores de estudos gramaticais clamem contra mim. Pois se eu lhes perguntar se é verdade que Enéas um dia chegou a Cartago, como diz o poeta, os menos instruídos dirão que não sabem, e os mais instruídos que ele nunca o fez. Mas se eu perguntasse com que letras o nome Enéas é escrito, qualquer um que tenha aprendido isso me responderá corretamente, quanto aos sinais que os homens convencionalmente estabeleceram. Se, novamente, eu perguntar o que poderia ser esquecido com menos prejuízo para os negócios da vida, ler e escrever ou essas ficções poéticas? Quem não prevê o que todos devem responder, desde que não tenham esquecido completamente a si mesmos? Eu pequei, então, quando, ainda menino, preferi esses estudos vazios em detrimento dos mais proveitosos, ou melhor, amei um e odiei o outro. 1 e 1, 2 e 2, 4, isso para mim era um canto enfadonho, o cavalo de madeira com homens armados dentro, e a queima de Troia, e a sombra de Creusa e a triste semelhança, eram o espetáculo escolhido da minha vaidade. Por que então eu odiava os clássicos gregos, que têm contos semelhantes? Pois Homero também entrelaçou curiosamente as mesmas ficções, e é deliciosamente vão, mas era amargo para o meu gosto infantil. E assim eu suponho que Virgílio seria para as crianças gregas, quando forçadas a aprendê-lo como eu fui forçado a aprender Homero. A dificuldade, na verdade, a dificuldade de uma língua estrangeira, misturava, como que com fel, toda a doçura da fábula grega. Pois eu não entendia uma única palavra dela, e para me fazer entender eu era instado veementemente com ameaças e punições cruéis. Em minha infância, também, eu não sabia latim, mas isso eu aprendi sem medo ou sofrimento, por mera observação, em meio aos carinhos do meu berçário e às brincadeiras dos amigos, sorrindo e encorajando-me de forma esportiva. Isso eu aprendi sem qualquer pressão de punição para me impulsionar, pois meu coração me instigava a dar à luz suas concepções,
o que eu só poderia fazer aprendendo palavras não daqueles que ensinavam, mas daqueles que falavam comigo, em cujos ouvidos também eu dava à luz os pensamentos, qualquer que fosse o que eu concebia. Sem dúvida, então, que uma curiosidade livre tem mais força em nossa aprendizagem dessas coisas do que uma imposição assustadora. Apenas essa imposição restringe os devaneios dessa liberdade, por meio de tuas leis, ó meu Deus, tuas leis, da bengala do mestre às provações do mártir, sendo capazes de temperar para nós um amargo saudável, nos lembrando de ti mesmo a partir do prazer mortal que nos atrai para longe de ti. Hear, Senhor, a minha oração, que a minha alma não desfaleça sob a tua disciplina, nem me deixes desmaiar ao confessar a ti todas as tuas misericórdias, pelas quais me tiraste de todos os meus caminhos mais perversos, para que tu possas tornar-te um deleite para mim acima de todas as atrações que antes perseguia, para que eu possa te amar de forma mais completa e apertar a tua mão com todas as minhas afeições, e tu possas ainda me livrar de todas as tentações, até ao fim. Pois, olha, ó Senhor, meu Rei e meu Deus, seja o que for que a minha infância tenha aprendido para o teu serviço. Para o teu serviço falo, escrevo, leio, calculo. Pois tu me deste a tua disciplina, enquanto eu estava aprendendo vaidades, e o meu pecado de deleitar-me nessas vaidades tu perdoaste. Por meio delas, de fato, aprendi muitas palavras úteis, mas essas podem ser aprendidas igualmente em coisas que não são vãs, e esse é o caminho seguro para os passos da juventude. Ai, ai de ti, torrente dos costumes humanos! Quem ficará contra ti? Por quanto tempo não te secarás? Por quanto tempo rolarão os filhos de Eva para aquele vasto e horrendo oceano, que mesmo eles mal cruzam, aqueles que sobem a cruz? Não li em ti sobre Jove, o trovejante e o adúltero? Certamente ele não poderia ser ambos. Mas assim, o trovão fingido poderia apoiar e favorecer o verdadeiro adultério. E agora, qual dos nossos mestres vestidos ouviria atentamente aquele que, de sua própria escola, proclama: estas eram as ficções de Homero, transferindo características humanas aos deuses. Ah, se ele tivesse trazido virtudes divinas até nós! Mas mais verdadeiramente ele poderia ter dito: estas são de fato suas ficções, mas atribuindo uma natureza divina a homens ímpios, para que os crimes não sejam mais vistos como crimes, e aqueles que os cometem possam parecer imitar não homens imorais, mas os deuses celestiais. E, ainda assim, tu, torrente infernal, para ti são lançados os filhos dos homens com recompensas abundantes, por dominarem tal aprendizado. E uma grande solenidade é feita disso, quando isso está acontecendo no fórum, à vista das leis que estabelecem um salário além das taxas dos estudantes. E tu bates em tuas rochas e ruges. Daqui se aprendem palavras. Daqui eloquência, mais necessário para alcançar seus objetivos, ou sustentar opiniões. Como se nunca tivéssemos conhecido tais palavras como chuva de ouro, colo, enganar, templos dos céus, ou outras naquela passagem, a menos que Terêncio tivesse colocado um jovem lascivo no palco, usando Júpiter como exemplo de sedução. Vendo uma imagem, onde a história estava desenhada. De Jove descendo em uma chuva de ouro. Para o colo de Danae, uma mulher para enganar. E então observe como ele se incita à luxúria como se tivesse autoridade celestial. E que Deus, o grande Jove, que abala os templos mais altos dos céus com seu trovão. E eu, pobre homem mortal, não posso fazer o mesmo. Eu fiz, e de todo o coração eu fiz. Não são nem um pouco mais facilmente aprendidas as palavras por toda essa vileza,
mas por meio delas a vileza é cometida com menos vergonha. Não que ocupe as palavras, sendo, por assim dizer, vasos escolhidos e preciosos, mas o vinho do erro que nos é bebido por professores intoxicados, e se nós também não bebemos, somos espancados e não temos um juiz sóbrio a quem possamos apelar. No entanto, ó meu Deus, em cuja presença posso agora lembrar disso sem prejuízo, tudo isso aprendi infelizmente com grande prazer, e por isso fui considerado um menino promissor.